Saudações a todos, aqui Anderson Dantas da EcoTraining e hoje vamos falar um pouco de torque e potência e ver como essas duas grandezas físicas manifestam-se dentro de um motor diesel. Para isso utilizaremos essa fantástica ferramenta da Volvo. Temos aqui um gráfico de curva de desempenho, do lado direito a grandeza torque expressa em newton-metros, do lado esquerdo a grandeza potência expressa em cavalo-vapor, ou simplesmente cavalos. O motor que iremos utilizar neste exemplo é um D13C500. Este motor proporciona 500 cavalos de 1.400 a 1.900 RPMs e ele te dá um torque máximo de 2.500 Nm de 1.050 a 1.400 RPMs. Para isso, nós vamos entender um pouco mais como funciona um motor diesel. Aqui nós temos um exemplo de um motor diesel em corte, onde nós temos aqui a parte de cima o cabeçote com as suas válvulas de admissão, válvulas de escape. Ao centro nós temos a unidade injetora, temos o pistão, os anéis, a camisa, a biela que faz com que o movimento sobe e desce do pistão transforme esse movimento retilíneo. E aqui o coletor de escape, onde saem todos os gases de escape para começar todo o processo novamente. Lembrando que entre os anéis de segmento e a camisa, nós temos uma fina película de óleo lubrificante, isso mesmo, por isso que é de extrema importância tomar muito cuidado com a manutenção preventiva do seu motor, seja ele de qual marca for. Nunca use um óleo de especificação inferior ao recomendado pelo seu fabricante. Tome muito cuidado com a base, se é uma base mineral, sintética ou semissintética, e ainda tome cuidado com a viscosidade recomendada pelo fabricante do seu motor diesel. Outra observação é em relação ao filtro de ar. O ar que entra aqui ele deve ser um ar puro, livre de impurezas. Eu não posso ter um ar com sujeira, com poeira entrando aqui, porque eu posso acabar lixando aqui a minha camisa. Então eu vou acabar fazendo com que o motor tenha uma durabilidade muito menor. Outra coisa, ligou o motor de manhã cedo, o motor está frio, é preciso que ele atinja a temperatura normal de funcionamento. Isso vai acontecer logo após o líquido de arrefecimento passar dos seus 70 graus. Antes disso, você vai ter um atrito muito grande aqui entre as suas partes móveis, aumentando consideravelmente o consumo de combustível e também fazendo com que o seu óleo lubrificante seja extremamente solicitado. Outra coisa, quando a gente dilata e contrai, isso vai impactar um fenômeno chamado fadiga. O metal ele sofre fadiga, que são tensões cíclicas elevadas dentro do regime elástico do metal. Então, o número de partidas a frio irá impactar diretamente na vida útil do seu motor. Ok? Então vamos lá. Primeiro tempo. As válvulas de admissão abrem, tá certo? Então o ar que foi comprimido pelo tubo pós-arrefecido pelo intercooler entra aqui, tá certo? E segundo tempo, as válvulas de admissão fecham, pistão sobe até o ponto morto superior, começa aí o terceiro tempo, Então nós temos aqui a unidade injetora energizada, ela vai permitir que através do bico injetor o diesel entre atomizado na câmara de combustão, em contato com o ar quente em torno aí de 500, 600 graus, porque quando você comprime o ar, as moléculas se chocam umas contra as outras, isso aumenta consideravelmente a temperatura. Em contato com o ar quente, o diesel se inflama, há uma expansão dos gases e um aumento de temperatura. Então pode chegar aí a picos de 2.500 graus, tá? E aí o último tempo é o tempo de escape, onde as válvulas de escape irão abrir e começa o processo todo novamente. Vamos imaginar este motor em altas rotações, porque são nas rotações mais elevadas que nós temos a grandeza potência. Lembrando que potência está relacionada com velocidade, torque está relacionado com força. Então vamos lá. Em rotações mais elevadas, o que acontece? Quando eu tenho uma rotação mais alta, eu tenho esse pistão subindo e descendo aqui mais rapidamente. E eu tenho também o menor tempo das válvulas de admissão abertas. Quando eu tenho esta condição, entra menos ar aqui. Se entra menos ar, obviamente que eu vou comprimir uma menor quantidade de ar. E devido à maior velocidade de subida e descida dos pistões, a unidade injetora ela vai ficar energizada por um tempo um pouco menor.
certo? Então eu tenho mais velocidade aqui na subida e descida dos pistões, tenho uma combustão não tão efetiva, porém mais rápida, e aí eu consigo uma maior velocidade, tá certo? Então você tem em rotações mais elevadas essa condição. Apesar de ter mais velocidade, o que acontece em rotações mais baixas? Porque é justamente em rotações mais baixas que eu tenho mais torque. Primeiramente, vocês precisam entender o que é a grandeza torque. Vamos lá. O pistão, quando desce, ele desce com uma força X. Tá bom? Torque é força vezes distância. Ok, pessoal? Vamos lá. Física pura. Então, temos aqui essa distância aqui do centro do virabrequim até aqui, ó. Tá? Suponhamos que você aqui no centro tem uma porca. E eu vou soltar essa porca com um cabo pequeno. Vamos supor que esse cabo vai até aqui, ó, onde eu tô com essa seta aqui. A força entrou aqui, ó, X, força X, X newtons de força. Só que com esse cabinho pequeno, talvez eu não consiga soltar essa porca, a não ser que eu aumente a força, mas a força já entrou aqui, tá? Beleza, ok. Só que se eu tenho um cabo maior, vamos supor que esse cabo vem até aqui mais ou menos. Vamos fazer isso no tempo de trabalho que fica mais certo, né? Aqui, legal. Eu passei um pouco aqui, vamos... Isso. Vamos fazer no tempo de trabalho que fica uma coisa mais bonitinha. Eu estava fazendo no tempo de admissão. Vamos lá. Então, suponhamos que agora o cabo, ao invés de vir aqui, eu tenho o centro da porca aqui, o cabo vem até aqui mais ou menos. A força X newtons que entrou aqui em cima na cabeça do pistão é a mesma, só que eu tenho o quê? Um momento de força diferente. Então, torque é força vezes distância. É aqui que é produzido o torque do seu motor, seja ele um motor diesel, seja ele um motor ciclo Otto, né, que a gente fala ciclo Otto, motores que tem a centelha da vela para o seu funcionamento. Ok, pessoal? Então, é aqui que é produzido tanto o torque quanto a potência também. Só que a potência, eu vou ter esse efeito em velocidades, em rotações mais elevadas, né, em mais tempos por minuto ali. Vai acontecer isso mais vezes por minuto, tá certo? No torque é diferente. Então vamos ver o que acontece em baixas rotações e por que eu tenho mais torque nas rotações mais baixas. Em rotações mais baixas, eu tenho maior tempo das válvulas de admissão abertas, portanto, entra maior quantidade de ar. Se entra mais ar, eu consigo comprimir maior quantidade. E devido à menor velocidade de subida e descida dos pistões, eu tenho mais tempo da unidade injetora energizada. Se eu tenho mais tempo dela energizada, entra uma maior quantidade atomizada de diesel na câmara de combustão. Embora o pistão desça de forma mais lenta, ele desce com uma queima mais forte, mais efetiva para baixo. Perceberam a diferença? É por isso que em rotações mais baixas o motor entrega mais torque, porque torque é aquela grandeza que eu acabei de explicar para vocês. Né? O torque é força vezes distância. Então nós temos aqui a força vezes essa distância aqui. Então, se eu tenho muitas rotações, eu tenho apenas uma pequena quantidade de diesel para injetar, para empurrar o pistão aqui para baixo, e em rotações mais baixas eu tenho mais quantidade de diesel empurrando o pistão de forma cadenciada para baixo. Por isso que eu consigo ter um maior momento de força, mais torque em rotações mais baixas, né? Dentro do regime aqui, ó, de rotações dessa linha verde aqui do lado esquerdo do conta-giros. Perceberam a diferença? Agora, nós vamos analisar dois tipos de condução. Uma condução econômica vou parar o gráfico aqui. Essa linha azul
ela representa a potência do motor. Essa linha tracejada representa o torque. Lembra que eu falei que o motor D13 ele tem um torque, né, com uma curva plana de 1050 a 1400 RPM? Pois é, tudo aquilo que vocês viram que acontece dentro do motor, né, ele está bem expresso nessa linha tracejada. E a potência, que é expressa em cavalo-vapor aqui, né, os 500 cavalos já estão disponíveis logo nas 1400 rotações por minuto. Por isso que motores com este tipo de característica de curva de potência também plana deve ser operado com extremo cuidado no fim da área verde, porque você já tem a cavalaria total aqui, né, e nós temos um conceito chamado grama quilowatt-hora, que quanto maior a potência, maior o consumo de combustível também. Nós temos, obviamente, que os prós e contras de motores com essas características. Quais seriam os prós, né? Você não precisa esticar muito as rotações para que você tenha a potência máxima disponível para você. Em contrapartida, não é recomendado você trabalhar muito perto do fim da área verde, caso você queira aí uma condução mais econômica. Então nós temos aqui um exemplo de condução econômica, né? Onde o motorista ele respeita os regimes ideais de operação. E agora eu vou dar um exemplo de condução não econômica. Prestem atenção no conta-giros do motor. Eu vou parar o gráfico agora em 2000 RPMs. Vamos ver o que o motor me entrega a 2000 RPMs? Vamos lá. Em torque, ele está me entregando apenas 1.500 Nm. Em cavalos, um motor que me gera 500 cavalos, né, ele vai me entregar a 2.000 apenas 423 cavalos. Percebam que cai drasticamente o torque e a potência. E lembrando, a 2.000 RPM no motor 6 cilindros, quantas injeções eu tenho por minuto? É muito fácil. Lembra que para ter uma combustão eu preciso dar 2 voltas no virabrequim? Então vamos dividir 2.000 por 2, daria 1.000, vezes 6, 6.000. 6.000 injeções por minuto. Isso mesmo. E numa condução econômica? Quantas injeções por minuto eu tenho a 1.500 RPM? Faremos a mesma conta, 1.500 dividido por 2, 750 vezes 6, 4.500 injeções por minuto. Ou seja, 1.500 injeções a menos que se eu estivesse a 2.000 RPMs. Isso levando-se em consideração o motor 6 cilindros, tá, pessoal? Se fosse um motor de 8, multiplicaria por 8 e assim sucessivamente. Lembrando que para os motores Volvo Euro 3, né, as rotações ideais pós-marcha definida em subida. O que é pós-marcha definida em subida, pessoal? Quando você sobe, você está subindo a subida, o caminhão vai pedindo marcha, até que ele sustenta uma determinada marcha. Se ele sustenta com sobra no pedal, tá? Sobra no pedal é aquele tipo de condição onde você acelera e o motor responde, tá? Então, o que a Volvo recomenda nos motores Euro 3, né? O motor Euro 3, ela recomenda aí, o Euro 3, para que vocês saibam, aqueles feitos até 2011, tá? 1.300 RPM, mais ou menos 100, e a pressão do turbo a 50%. Né? Seriam as condições ideais aí para você extrair o melhor do seu caminhão Volvo. Já no Euro 5, ela recomenda 1.200 RPM, mais ou menos 100, e a pressão do turbo 75%. Tá bom? Entre 50% e 75%. E aqui, né, o exemplo aí de condução econômica, muito bacana. Né? Esse gráfico da Volvo ele é simplesmente fantástico, dá para você ver direitinho o que acontece aí dentro do motor. Então, a grandeza torque é toda aquela grandeza que tira você da imobilidade, é toda aquela grandeza que faz com que você retome uma velocidade com mais facilidade. E a grandeza potência é aquela que vem já com embalo, né? Você vem com aquele embalo, você vai subir um top, uma subida, a potência faz com que você suba, né, mais rapidamente. Porém, a potência te leva até um certo ponto. O que mantém, o que sustenta uma marcha na subida é essa grandeza pontilhada, pessoal. Tá? Então não adianta nada você ter um motor muito potente para puxar carga e não ter um motor que tenha torque. Ok? Ah, mas eu preciso de um, preciso de outro. Sim, a gente precisa das duas grandezas e saber trabalhar com elas concomitantemente.
Então, ao atacar uma subida, você aproveita a potência com um pouquinho mais de carga no pedal, talvez aí uns 3/4 de aceleração, né? Você aproveita a potência naquele momento, ela vai te levar até onde der e depois você volta com a grandeza torque, trabalhando sempre com sobra no pedal do acelerador. E aqui recapitulando o motor, a durabilidade do motor está intimamente ligada à manutenção, lembrando que nós temos aí os grupos de manutenção, né? Então, se você tem um grupo de aplicação severo, se é um grupo de aplicação misto, se é um grupo de aplicação rodoviário, isso vai depender muito dos intervalos, né? Então, o grupo rodoviário, o intervalo de manutenção é maior, o grupo misto é um meio termo e o grupo severo, o intervalo de manutenção ele é menor. Temos ainda também para veículos que operam com orímetro ou condições muito super severas aí, certo? Temos alguns produtos no mercado, como por exemplo a linha Axor e Actros da Mercedes-Benz, né? Que tem o sistema Teligent, que através do módulo WS calcula as manutenções de acordo com as solicitações do trem de força, levando-se em consideração vários parâmetros, né, calculados através de algoritmos por esse módulo WS. WS quer dizer Wartung System, sistema de manutenção, né? Então ele cruza as informações do módulo GS, que é um Getriebe, né? Getriebe System, que é o módulo da caixa, né? Getriebe é Getriebe em alemão, tá? E o módulo motor, que é o módulo MR. Então ele vai calcular todas essas informações, ele tem um algoritmo que calcula isso. Ele não tem nenhum laboratório interno, não é nada disso, mas através de algoritmos o módulo WS vai calcular as manutenções baseado em muitas informações, entre elas aí velocidade média, número de troca de marchas, número de partidas a frio, rotações no final de cada ciclo, enfim, uma série de informações aí que o módulo WS vai calcular as manutenções. Então a tocada do motorista vai interferir muito nas manutenções. Ele pode tanto postergar como antecipar, dependendo da sua tocada. E lembrando que todo o motor, né, a durabilidade do motor está intimamente ligada às condições de manutenção e de operação. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.